Olá, boa tarde, como vocês estão? Estamos iniciando a nossa formação de hoje, de etapa, mas antes vou fazer uma autodescrição. Eu sou Márcia Sanches, né? Então também vou falar um pouquinho de mim, mas antes da autodescrição. Eu sou branca, tenho os cabelos loiros e fica na altura do ombro, os olhos são claros e estou vestindo uma blusa vermelha de mangas longas, tá bom? Eu sou Márcia Sanches, como já disse, eu sou formada em Letras e Pedagogia, assim como vocês, atuo na área de formação há um bom tempo, tá bom? Então, vamos falar aqui hoje sobre a nossa formação de etapa do programa de recuperação proposto pela SEDUC, tá bom? Primeiramente, nós vamos aqui brevemente retomar as orientações sobre a avaliação que vocês já estão tendo aí na escola de vocês. Depois, nós vamos percorrer as nossas ferramentas que são apresentadas na plataforma São Paulo, e depois nós vamos sugerir algumas ações pedagógicas que podem ser aí, de certa maneira, também aproveitadas por vocês no planejamento, tá bom? Então, vamos aqui agora compartilhar a nossa tela. Só um momentinho, para que nós possamos, então, dar o encaminhamento realmente à nossa na programação de recuperação e aprofundamento com o tema uso pedagógico das avaliações, o componente curricular é língua portuguesa, ensino fundamental, anos finais. A próxima tela será sobre os objetivos, e os objetivos são também fundamentais para que possamos, então, organizar aqui a nossa pauta. Nós vamos retomar orientações sobre avaliação discutidas na semana de planejamento que vocês já estão tendo, né, nas escolas de vocês, bem como refletir como as principais modalidades avaliativas são importantes também. Revisitar, então, também recursos, ferramentas e análise de dados da plataforma São Paulo, são indicativos muito importantes para que vocês avaliem, tá bom? O desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. E depois nós vamos recomendar ações pedagógicas a partir da análise de resultados, de avaliações, para que vocês possam ter, né, mais ferramentas, mais subsídios para o desdobramento lá na pauta da ATPC. A nossa agenda vai se abrindo e vamos retomar orientações sobre avaliação nesse primeiro momento e depois vamos aí dar o encaminhamento para os outros momentos. Essa retomada de orientações sobre avaliação e uma reflexão sobre essas principais modalidades. Mas antes, precisamos pensar na linha do tempo, né, onde vocês se encontram nesse momento, tá? Foram iniciados o acolhimento e o levantamento diagnóstico da aprendizagem dos estudantes de 2 de fevereiro até 11 de fevereiro, vocês estão fazendo esse trabalho, de 14 de fevereiro a 4 de março é o período de retomada das atividades, onde vocês estão com os seus estudantes, de maneira a colocar aqui algumas propostas, né, e pensar e planejar para que vocês possam, então, apresentar as atividades para desenvolver essas habilidades que foram ali selecionadas e que encontram com dificuldades, né, nas aprendizagens dos estudantes. Depois desse período, nós vamos retomar aquilo que o ano passado nós já fazíamos, né, na questão da recuperação, reforço e aprofundamento contínuo, com foco nas habilidades essenciais, aí o aprender sempre voltando, né, para ser ali também mais uma fonte, né, de conhecimento, de trocas de ideias, para que vocês possam refletir e fazer o planejamento lá na TPC de vocês. E no finalzinho nós temos de 6 de abril a 12 de abril a nossa semana de estudos intensivos, que muito provavelmente também vocês já terão orientações antecipadas sobre, né, essa semana e o desenvolvimento das atividades. Como nós estamos falando em avaliação, é muito importante a gente perceber, basicamente, essas 3 principais avaliações, como essa ideia da diagnóstica e por que ela é importante. Eu acredito até que, além desse processo da ADE, né, que também desenvolve uma avaliação diagnóstica,
nós podemos imaginar que na sala de aula vocês também já produzem, né, algumas atividades ou questionamentos que trazem à tona os conhecimentos prévios dos estudantes, onde eles podem também ali manifestar, como nós dizemos, ter voz e vez, né, para dizer o que sabem sobre o assunto, né, que está sendo tratado, sobre habilidade. Ela ocorre no início de cada período letivo, por isso que também no início de cada aula nós fazemos isso, né? Aí nós conseguimos coletar os dados das dificuldades, das facilidades, o quanto eu posso avançar, o que eu tenho que retomar, né? Então, são pontos importantes a serem observados. Identifica também aprendizagens e defasagens, é possível também diagnosticar e retomar habilidades, como eu já disse, e ela, então, é bem preventiva. Quando nós pensamos na formativa, de modo geral, ela é contínua, ela está ao longo de todo o período letivo. Então, estamos pensando aqui no primeiro bimestre, por exemplo, né? Orienta, então, o percurso educativo, ensina a aprender, a se desenvolver. E por que essa formativa permite isso? Porque a avaliação formativa, ela é contínua, né? Ela está, de certa forma, não avaliando somente a resposta certa ou errada do estudante, mas também o quanto ele interage junto com os seus pares, o quanto ele pode colaborar também de forma efetiva dentro das atividades propostas, agora pensando em agrupamentos, né, que vocês já devem ter também escolhido o agrupamento importante para a gestão da sua sala de aula na sua escola. Ela ensina também a aprender a se desenvolver, porque o estudante se sente ali protagonista, também cooperativo, é muito importante colocar sempre essa situação, por isso que ela é interativa, né? O professor sempre como mediador, é importante também destacar esse ponto. Ela incentiva o processo evolutivo da aprendizagem, também é uma formação, ou, desculpa, é uma avaliação muito importante para a formação integral do estudante, né? Quando nós falamos de somativa, alguns professores fazem cara feia, porque falam, ela é seletiva e classificatória, ela vai dizer estudantes ali, vamos dizer assim, às vezes diminuir, dizer que o estudante não sabe muito, então ela seria muito discriminatória, né? Mas, na verdade, quando nós pensamos em processo de avaliação como um todo, ela é importante porque ela também nos dá indicativos de como os alunos se saíram, principalmente nessas avaliações externas, né, que são colocadas, e elas são de múltipla escolha. Então, nós temos aí a própria ADE, que ela tem aí uma questão de múltipla escolha, aí vocês percebem que vai ter índices, e é muito importante que vocês percebam que esses índices que lá estão, de 2021, não representam exatamente uma realidade factual, né? Porque os estudantes estavam vivendo o momento da pandemia. Nós precisamos prestar muita atenção nesses dados, eles têm relevância, e nós vamos falar nisso nesse momento quando nós chegarmos lá. Mas, na verdade, a importância dessa análise é para perceber justamente a dificuldade que esses jovens tiveram de acessar essa prova. Antes ela era presencial, depois ela se tornou remota, né, onde o estudante precisava ali acessar os seus smartphones, celulares, e muitas vezes não tinham, ou precisavam ir até a escola e lá, então, buscar uma prova para poder responder, depois entregar. Quer dizer, todo esse processo tem que ser relevado no momento que vocês planejam e vocês olham para esses índices, né? Mas é importante. Talvez mais para frente, esses índices serão mais próximos à realidade, porque ele nunca indica uma realidade total, né? Eles podem indicar aí uma ideia, uma régua, né, que nós podemos ter sobre esses dados e que nos orienta muito também. Então, de certa forma, a somativa também tem a sua relevância, tá bom? Ela é um instrumento de avaliações externas, muito mais potencialmente falando, tá? Então, quando nós pensamos nessas três avaliações, nós temos que pensar qual a importância delas. Primeiro, ela nos permite traçar diagnósticos, bem como elaborar práticas pedagógicas, e também fazer algumas ações mais significativas, né? Permite a coleta de evidências para analisar os processos cognitivos dos estudantes, nos faz refletir sobre novas estratégias ou metodologias que eu preciso implementar para que eu possa, então, efetivamente melhorar a condição do aprendizado do meu estudante, né? E aí, então, eu tenho, basicamente, pensando nessa realização diagnóstica de aprendizagem dos estudantes, que vocês estão realizando, dois instrumentos importantes para olhar.
Primeiro, instrumentos próprios da escola, vocês já estão habituados, né, dentro da sala de aula, a avaliar os seus estudantes. Muitos de vocês, professores, já conhecem a boa parte dos seus estudantes. Tem a questão do Conselho 2021, nós temos as avaliações internas que foram realizadas, seus portfólios, as observações e outros elementos que vocês têm aí para poder fazer aí um levantamento de alguns dados. Aí eles selecionaram essas habilidades que estão com maior defasagem. Os instrumentos oferecidos pela SEDUC, nós podemos pensar até nessa avaliação diagnóstica de entrada, que você já deve estar realizando, a avaliação de aprendizagem em processo, que eu vou falar um pouquinho, o teste de fluência leitora, que atende aí tanto os anos iniciais quanto até o sexto ano, se eu não me engano, que é também os anos finais. Nós temos o SARESP e outros que vão aparecendo ao longo do percurso escolar, né? Então, nós falamos aí da questão da avaliação da ADE, avaliação diagnóstica. Deixa eu falar um pouquinho, porque vocês já conhecem, mas é importante aqui, pode ser que haja novos professores, né? Então, ela é um instrumento avaliativo que permite garantir uma aprendizagem mais efetiva e também permite concluir etapas da educação básica na idade certa. A ADE, ela apoia unidades escolares para levantamento de dados que diagnosticam os possíveis resultados das respostas de cada estudante. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, de forma mais didática. Nós temos também a AP, que é a avaliação da aprendizagem em processo, que é uma avaliação que diagnostica o nível de conhecimento cognitivo relativo à aprendizagem, para que vocês possam efetuar ações mais efetivas para sanar dificuldades. Por isso, é importante vocês lerem o caderno de perguntas e respostas, que também que também é formado por uma redação e questões dissertativas de múltipla escolha, de língua portuguesa e de matemática, com base no currículo que foi feito, né, foi realizado com base no currículo oficial. E então, nós sabemos que, em média, ao longo de todo o período, 2 vezes poderão ser feitas essas avaliações, tá bom? No ensino também inicial, final e no ensino médio. E nós temos também as sequências digitais. As sequências digitais de atividades são cadernos com atividades disponibilizadas periodicamente, em que o estudante pode resolver as questões por computador, smartphones, e reforçar as habilidades que ainda apresentam dificuldades. Então, é uma ferramenta muito importante também, e o professor, sabendo de tudo isso, vai poder orientar os seus estudantes para que também usem, né, essa ferramenta. Estamos indo, então, para o nosso segundo momento, onde nós vamos revisitar recursos e ferramentas para essa questão da análise de dados de plataforma de São Paulo, pensando, então, como acessar, né? Então, vocês têm aí, no caso, a plataforma de vocês, a plataforma São Paulo, onde vocês vão ter acessar aqui, colocar o seu login e sua senha. Então, vocês devem ter e aí, provavelmente, todos vocês já acessaram, mas é importante falar mais uma vez. Inicialmente, vai abrir essa tela, onde vocês estão observando aqui, pode ser que mude, né? Às vezes, também, as formas, as mídias vão sendo mudadas, né? Mas aqui, por enquanto, é esta. Aqui nós temos um conjunto geral, né, de toda a plataforma. Observe que aqui nós temos um menu, se estou aqui colocando o meu mouse, né? Nós temos aqui um menu nessa lateral, onde vocês vão ter que escolher na plataforma São Paulo, quando vocês entram, né? Nós temos aqui esses links que podem ser abertos para depois acessar. Quando você, antes, né, quando vocês vão aqui colocar na plataforma São Paulo, CAED, vocês vão ter aqui a seleção do perfil, se você é professor, se você é PCNP, né, para depois abrir uns cards, onde esses cards também são muito importantes, vocês observarem, vou dar uma retomadinha rápida aqui, né? Então, vocês têm aqui um guia das avaliações e das sequências digitais, as consultas, existem outras, né? Mas as consultas e avaliações e sequências digitais, os resultados. Então, nós hoje vamos aqui tratar dos resultados. Para chegar aqui nos resultados, nós clicamos no card, e a gente tem aqui esse momento também dos resultados, aqui está aparecendo, né? Resultados iniciais, onde vocês vão clicar também e vão acessar, então, este outro ambiente.
Veja que aqui eu já selecionei, e aqui nesse momento nós só tínhamos a avaliação diagnóstica de entrada 2021. Então, muito provavelmente vocês já podem acessar, ou brevemente irão acessar, o 2022, que é muito importante também. Eu aqui estou linkando o sexto ano, mas pode sétimo, oitavo, nono, né? E aí, língua portuguesa. Selecionei essas etapas, eu vou então aqui agora observar. E aqui que eu gostaria que vocês observassem esses dados. Sempre lembrando, 2021, momento da pandemia, os estudantes aqui nós temos como foi a participação dos estudantes, 40% dessa diretoria, né? Na verdade, é só dessa diretoria, nós pegamos aqui aleatoriamente uma diretoria, nós não temos aqui possibilidade, né, de mostrar em 45 minutos todas as escolas, mas vocês têm especificamente até da escola de vocês. Então, pensando no geral nessa diretoria, 40% dos estudantes participaram e 55% na rede. Então, quer dizer, mas é baixo, né? Como só 55% de participação? Então, é essa realidade que eu tenho que observar, é esse momento que eu tenho que pensar, porque esse índice foi baixo, né? E não recriminar, e sim olhar com esse olhar socialmente falando, socioemocionalmente falando, né? Pensando nisso. Então, quando nós pensamos que esse conjunto de 8 provas tem, em média, 26 questões para serem respondidas, olha que interessante, a gente encontra 26 de 26, mas eu aqui analisando a plataforma do CAED, eu fui observando que havia algumas diretorias que tinham, por exemplo, 25 de 26, 23 de 26. Então, o que eu imagino? Aqui houve um esforço muito grande do estudante tentar responder todas, múltipla escolha, ele tentou, né, justifica-se também esse esforço, e também eles podem não ter acertado todas, né? Então, esse é o momento que a gente tem que pensar. Então, a média foi interessante, de 26 por 26, e quando está menor, o que eu tenho que pensar? Quando eu tenho 25 de 26, deve ter alguma questão que a maioria nem se atreveu a assinalar, então ela é uma habilidade que está muito, né, que dificulta, que tem um grau de dificuldade muito grande. Então é interessante também observar esse aspecto, viu? De quando eu tenho ali 25 de 26 questões, 22 de 26 questões, o que está acontecendo com essas atividades que não estão sendo pelo menos tentado, né, ter uma resposta dada. Então, isso também é um olhar que o professor precisa ter nesse momento de repensar na questão do, né, do aprofundamento que nós temos que imaginar aí da aprendizagem. Ainda falando um pouquinho sobre esses dados, como foi o desempenho dos estudantes, então, para aquela habilidade selecionada, né, no caso, houve uma habilidade aleatoriamente, depois eu vou falar de uma específica, foi um acerto de 67%, né, dado aquela habilidade específica, e enquanto os estudantes da rede, 71%. Então, é importante também observar esse dado. Aqui a gente tem essa informação relevante, que deve ser pensada também nesse aspecto, né, desse acerto de 67%, desse grau de dificuldade ou não pelo estudante. Aqui embaixo, vocês vão observar, infelizmente a setinha ficou em cima, mas são 3% aqui. Nós temos um indicador que é para se olhar também, claro, não com essa intenção daquela ideia de somativa, onde eu vou classificar e selecionar, esse aluno sabe, esse aluno não sabe, mas sim perceber, nossa, mesmo nessa realidade difícil que nós tivemos aí 3% dos estudantes no muito abaixo, né? Muito baixo. Depois nós temos o baixo, que tem aí 17%, no nível médio, 42%, e nós temos também no alto, em torno de 37%. Então, assim, a ideia é sempre pensar nisso, né? E não quiser, eu tenho um de 37% e valorizar, mas sim repensar em quais estratégias pedagógicas eu terei de fazer para essa realidade que eu vou ter na minha sala de aula, estudantes que têm mais facilidade em algumas habilidades e outros nem tanto, e que a atividade que eu posso promover em que todos estejam envolvidos, mesmo aqueles com maior dificuldade, junto com aqueles com maiores facilidades, onde eles possam um contribuir para o outro, né, e ajudar também. Então, estamos aqui pensando como foi o resultado da avaliada, né, a gente observou aqui, olhando para esse momento, vocês, aqui eles chamam de cards também, vocês vão selecionando. Então, o primeiro passo aqui
eu vou olhando, eu falo, bom, essa aqui tem 63%, essa aqui tem 50%, depois eu vou na matriz, né? Pois vocês vão ver aqui qual é o caminho que nós estamos aqui propondo para vocês, para chegar ali na ADE, no caso da avaliação, né? E aí pensar como seria feito. Estamos entrando, então, no nosso terceiro momento. Esse terceiro momento, nós fizemos aqui uma trilha, onde essa trilha, né, vai trazendo para vocês o primeiro passo. Entramos na plataforma, selecionamos habilidades, vocês viram lá, eu selecionei 2 agora, a matriz de referência da ADE de 2022, onde vocês possam identificar essas habilidades. E nessa identificação das habilidades, é importante também que vocês já selecionaram as mesmas habilidades lá na plataforma, né? Aí eu encontrei. Um importante ponto a dizer é que nesta minha de 2021, eu não tinha a redação da habilidade, só tinha aquele código, né, da habilidade, e não tinha. Agora parece que eles estão colocando a redação da habilidade. Então, no caso, eu fui até a matriz de referência, olhei a redação, verifiquei o que significa aquele código, né, porque ninguém vai decorar números, né, e aí depois nós fomos para a ADE, vocês vão ver isso mais passo a passo, né, 2021. Quem tiver já 2022 já pode também trabalhar com a de 2022. Aí eu seleciono as questões relativas às habilidades, aí eu vou especificamente, bom, eu selecionei essa, vamos pôr aqui, 50%, e vi que é identificar ideias centrais de textos jornalísticos. Eu tenho dificuldade, vi lá, tal. Aí eu venho aqui, procuro, né, questões que estão relativas, porque elas estão focadas nesse direcionamento, né? Essas questões eu levo, discuto com meus estudantes, observo o grau de dificuldade de cada um deles, e aí, então, eu vou planejar, tá? Baseado nessas questões em que foi um ponto positivo, um ponto nevrálgico, né, onde eu levei aquela questão, discuti com meus estudantes, fiz, né, aquela roda de conversa, descobrimos ali que a dificuldade está em certo ponto, eu preciso, então, pensar na gestão de sala de aula, quais são os materiais de apoio de caderno digital que eu posso usar, as aulas que o Centro de Mídias pode me ajudar, ou ajudar o estudante também a potencializar esses conhecimentos. Então, já assisti algumas aulas lá no centro, vi que essa é muito importante, e então eu vou levar para lá. As metodologias ativas que eu posso propor, né? Então, é esse o caminho. Estamos, então, pensando, né, nessas estratégias, vou consultar, passo 1, consultar na plataforma São Paulo CAED habilidades com menor índice de desempenho dos estudantes na avaliação diagnóstica, no caso nosso de entrada em 2021, mas você já tem também, saiu 2 vezes, desculpa. Exemplo aqui, o 6º ano, tá bom? Então, vamos ver qual foi escolhida por nós. Então, aqui do 6º ano, eu identifiquei uma que tem 55% de acerto, tá bom? Então, aí nessa matriz de referência de língua portuguesa, 2022, ela indica que essa habilidade é esse código que está aqui, ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico-literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Vejam, há elementos aí que estão sempre vinculados à questão dos elementos narrativos, da composição, né? Composição desses textos, e aqui, então, eu vou olhar para a ADE, a prova, né, nas questões daquela ADE, e vou perceber, antes eu vi que ela é uma prática de linguagem vinculada à leitura e escuta, compartilhada e autônoma, trata aí das questões da análise linguística também semiótica, que eu poderia tratar, o objeto de conhecimento está vinculado à compreensão e leitura e elementos constituintes narrativos. Tudo esse meu olhar, então agora eu olho para essa avaliação, identifico questões, lendo as questões, tá? Parece que futuramente a gente vai até conseguir descobrir mais vinculadas, né? Porque o CAED tem um código específico, que não é exatamente o código que é estabelecido para as nossas habilidades, né, da matriz. Então, a gente vai aqui olhar para essa prova, no caso, uma
0601, 2021, sexto ano do ensino fundamental, tá bom? Olhei para essa prova, olhei as questões e descobri que essa questão, onde tem um dia embaraçado, é uma jovem que ela está muito chateada porque ela não conseguiu ganhar um concurso de soletrar na escola dela. Então, não conseguindo ganhar esse concurso, ela fica chateada, indignada e vai dialogando, né? Nesse diálogo, a gente verifica aqui os travessões, né? E ela vai dialogando com o seu irmão, e o seu irmão ainda vai, mas por que você sempre se saiu bem, né? Vai dizendo que ela se saía bem, mas ela não foi. Então, ele fala, você pegou o terceiro? Não, até que ela fala, não, eu peguei o nono. Muito chateada, porque pegou o nono. Então, ela estava aí lamentando esse fato. E a pergunta fala de fato, né? Então, eu preciso falar também que a narrativa, ela tem dentro do seu enredo, poderíamos dizer, um fato irreal, não é o fato real da realidade, supostamente porque é um texto, né, que é narrativo, né? Está dentro de uma narrativa, pode ser uma crônica, pode ser, na verdade, alguma ideia nesse sentido. Qual é o fato que motivou essa história? Então, nós temos letra a narradora afirmar que sabe soletrar muito bem. Óbvio que o estudante ele precisa ler e reler, ele precisa de ter muita atividade nesse momento, até mesmo aquelas atividades orais, onde que a leitura pode ser aí dramatizada, né? Fazendo com que o estudante possa, então, ter atores, um faz o papel do irmão, outro faz o papel da Abby, que é a jovem que está indignada. Então, vamos pensar, a narradora não ter vencido o concurso soletrar, parece que esse é o tema gerador, né, dessa narrativa. O Jonah é o irmão, dizer que as palavras ficaram mais difíceis, imagina, você perdeu porque as palavras ficam mais difíceis, mas não, o fato não é ficar mais difícil, o fato é que ela sempre ganhou e ela ficou indignada de não ter ganhado. Então, Jonah falar que a narradora não é boa em soletrar, tá bom? Então, dentro desse olhar interpretativo que a gente precisa estar e tem uma relação com aqueles elementos da narrativa que nós abordamos na habilidade já apontada, tá bom? Então, nós percebemos aqui a alternativa correta deveria ser o fato da letra B, né? O fato da narradora não ter vencido. Então, qual a proposta que poderíamos aqui colocar? No caso, a gente tem várias propostas, né, de atividades e metodologias, mas existe a de contação de histórias, existe entre pares, né, a metodologia entre pares, onde eu coloco os estudantes, né, com um planejamento, pensando na questão da elaboração na elaboração de um roteiro, né, do que meu estudante precisa pensar numa questão que constitua aí uma narrativa. Então, são metodologias que eu posso aqui, claro, rapidamente só sugerir, mas que o professor que já atua em sala de aula, ele sabe mais especificamente, nós podemos aí trazer a questão de vídeos, né, que tem também grandes histórias narradas, e a partir dessas histórias, os estudantes também podem imaginar, né, o que seria o desenvolvimento, que é a apresentação de uma narrativa, o conflito, o clímax, né, e o final, o grande final da história, quer dizer, todos esses momentos que vai para o desfecho, né, que muitos falam também o final da história como desfecho. Então, são momentos importantes que a gente precisa observar e tratar, não só com essa atividade, mas com outras variadas, né, que podem ser aqui apresentadas. Eu apresento mais uma, que é uma fábula, um trechinho só de uma fábula que está na mesma prova, na página 13, tá bom? Então, o gato e as ratas, aí é uma história também de um gato, né? Havia uma casa completamente cheia de ratas, e um gato soube disso e foi até lá tirar proveito, claro, né? Mas elas, vendo que estavam sendo caçadas, resolveram ficar escondidas em sua toca. Não podendo pegá-las, o gato planejou uma armadilha, que elas saíssem, subiu no alto de uma viga, deitado, e fingiu de morto. Porém, uma das ratas apareceu, o viu e lhe disse: escuta aqui, amiguinho, mesmo que você fosse um saco de farinha, eu não me aproximaria de você. Moral da história: tome sempre muito cuidado com o muito lindo e atraente que lhe oferecem. Há muitas possibilidades de trabalhar com esse trecho, né? Mas a questão é, nesse trecho, nesse texto, no trecho, escuta aqui, amiguinho, o travessão foi utilizado para apresentar uma explicação, indicar um comentário do narrador, marcar uma fala de um personagem ou separar uma informação. Então, é preciso que o estudante compreenda, né, qual é o papel do narrador, do personagem, qual é a função desse ponto, né?
desculpa, dessa travessão, né, que falamos na pontuação, quando tratamos de pontuação. Então, isso também é importante trazer aí essa forma. E aí, pensando nas várias metodologias ativas que eu posso tratar com o meu estudante, além das atividades que eu posso elaborar de uma menos complexa para uma mais complexa, acho que tudo isso é muito importante de se pensar. Por isso, nós estamos aqui apenas citando, né, nesse curto espaço de tempo, as metodologias ativas, sendo a aprendizagem entre pares, a rotação por estações, né, onde existem várias estações, até acho que no máximo 3 ou 4, que é importante, onde se possa estabelecer, sempre a socialização no final também é importante, a aprendizagem baseada em projetos, storytelling ou contação de histórias, e sala de aula invertida, né, são momentos muito importantes para que vocês possam desenvolver em sala de aula. O ano passado houve bastante orientações nesse sentido, nas formações ano-séries, né, os professores mesmo da rede que têm falado aqui para vocês nessas formações, eles têm sempre colocado essa potencialidade em relação às metodologias também, né, e não só também como textos diversificados, gêneros diversificados em sala de aula, tá bom? Então, como sugestão que a gente dá nesse momento é definir atividades conforme a fragilidade de conhecimentos relativas a recursos coesivos, leitura e escrita da disciplina língua portuguesa, juntamente com os estudantes, né? Então, você viu, dentro daquele primeiro momento que eu sentei com meus estudantes e observei ali, nós já trocamos ali algumas ideias. Encaminhar orientações detalhadas e atividades para os estudantes com cronograma, sempre é bom estabelecer, nós trabalhamos com isso, né, com calendário, com horários, com datas, os nossos estudantes também precisam, porque na vida prática também poderá ser assim, né, quando eles estiverem no seu cotidiano, no mundo do trabalho, então acho que é importante também imaginar que isso seria de forma a organizar essa forma de estudar também, né, o aluno precisa muitas vezes aprender a estudar, eles não têm essa orientação fora da escola às vezes, então é preciso também propor em pequenos grupos que já estão trabalhando, né, o desenvolvimento das atividades selecionadas para a retomada da aprendizagem, cada elemento do grupo deve ter um papel, né, daquele que vai pesquisar, daquele que vai escrever, daquele que mais vai falar, sempre tem papéis dentro de um grupo. Propor em pequenos grupos o envolvimento das atividades selecionadas para a retomada da aprendizagem, acompanhar as discussões, o desenvolvimento desses grupos, né, também, aí que eu falei para vocês a questão do momento em que vocês já estão avaliando também esses aspectos, né, receber as atividades e preparar os feedbacks, eu acho que o feedback também é importante, o aluno se sente, né, assim, valorizado no sentido quando ele recebe ali algumas informações sobre como foi o desenvolvimento e como ele se saiu nessas atividades. Aqui nós temos algumas orientações de cadernos, né? Nós temos aqui o Aprender Sempre, nós temos o Currículo em Ação, também o São Paulo Faz Escola, são materiais muito importantes que também têm grandes ideias para que vocês possam criar em cima dessas ideias, desses cadernos, acho que também de forma importante. Existe aí um caderno que é o de selecionar a questão de selecionar, desculpa, vamos voltar aqui, é o Aprender Sempre, que é um caderno digital para o professor que contém orientações de como ele vai promover o desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse caderno é muito importante porque também trabalha junto com as atividades propostas no Aprender Sempre, né, nas nossas sequências de atividades, e dão o tom das questões do cotidiano, da vida, das dificuldades que os estudantes precisam enfrentar no seu dia a dia, e, portanto, como podemos, como professores, tratar de questões difíceis, né? Então, acho que seria importante também olhar para isso. O Centro de Mídias, que também é um ponto muito forte, acho que nessa área de ter vídeos, né, de aulas, eu mesmo precisei essa semana para tratar de outra pauta, e fui ao Centro de Mídias e encontrei lá um rol de vários vídeos que falavam sobre a questão do texto publicitário, achei muito importante, são vídeos curtos, né, e que são ali desmembrados em vários vídeos, onde o estudante pode também estudar de uma forma mais autodidata também, e ali aprender um pouco mais e levar para a sala, às vezes, as dúvidas que viu nesse vídeo. Acho que o professor também precisa orientar nesse sentido, de que você assistindo ao vídeo, depois traga aqui também para que nós possamos trocar, né, essas dificuldades e, então, ajudá-los também.
Então, nós estamos no momento já, né, de encerramento dessa apresentação, espero não ter corrido muito, porque eu fico preocupada com o tempo, e aí, então, fizemos aí uma retomada das orientações sobre a avaliação discutidas na plataforma, é, desculpa, nós retomamos orientações sobre a avaliação discutida na semana de planejamento da SEDUC, bem como refletimos sobre as principais modalidades avaliativas. Nós revisitamos os recursos e ferramentas, espero ter contribuído com essa análise e com esse olhar, né, de que nós temos que ter esse olhar voltado para aqueles indicadores numéricos que às vezes parece meio frio, né, distante, mas que também nos dá um termômetro. Esse termômetro já nos indicou uma evidência de que os estudantes não tiveram muita participação em decorrência das dificuldades enfrentadas. Então, eu acho que é isso que tem que ser verificado e nunca recriminando o estudante, vocês não fazem isso certamente, mas, de certa forma, ter esse olhar empático, né? Essa ideia da empatia, eu acho que é importante para que nós percebamos que esse momento, tanto vocês, professores, quanto eles enfrentaram grandes dificuldades, né? Então, esse revisitar, esse olhar, esses números, eles têm ali um formato de também posso unir essas informações com aquelas que eu tenho em sala de aula, e então eu vou percebendo, né, o que eu posso potencializar, o que eu posso, então, ajudar nessa retomada de estudos, né, fazendo com que o meu estudante possa avançar, mesmo sabendo do grande vácuo, né, que ficou da aprendizagem, o quanto nós precisamos e o quanto tempo ainda demoraremos para que se recuperem, né, essas aprendizagens, mas a boa vontade do professor, a vontade que eu sei que está sempre presente em todos vocês, de fazer com que a diferença, né, é que os nossos estudantes são o nosso objeto de estudo, nosso objeto que a gente pensa ali neles para que eles possam crescer, para ter uma sociedade melhor, tudo, sim, muito circular, né, eles vão expandindo, tudo tem a ver com tudo, tudo está ligado a tudo, né, então é importante observar também. E aí tentamos fazer algumas recomendações de ações pedagógicas que vocês puderam fazer dentro dessa análise, né, das sequências de atividades, das habilidades que eu fui lá na plataforma e selecionei aquelas que eu achei que tinham um índice menor, né, de acertos, depois eu fui ali na matriz e vi que na matriz algumas têm, outras não têm, então eu busquei dentro da matriz, porque ela vai, de certa forma, direcionar a avaliação diagnóstica de entrada, né, então ali eu observei que o índice, né, estava lá, né, alguma dessas habilidades estão nessa matriz, e essa matriz de 2022, ela pode, então, ser objeto também de estudo. No caso, nós pegamos uma de 2021, porque, desculpa, 2022, mas a ADE, né, a avaliação, ela foi 2021, mas se houver a de 2022, também poderá ser ali utilizada para esse mesmo processo. Então, espero ter contribuído com isso. Aqui estão as nossas referências, né, que são importantes ficarem no vídeo também, para que o professor possa depois também observar. Aqui são as da Secretaria do Estado de São Paulo, a gente vai observando aqui. Nesse momento, apenas encerrando aqui, eu já digo que nós somos muito grande, né, pensando em 91 diretorias, mais ou menos, 220 mil professores, 4,3 milhões de estudantes, 5.300 escolas, é muito, né, para nós pensarmos. Então, eu acredito que, e gostaria muito que essa pauta tenha sido, assim, de fundamental importância, que vocês possam aproveitar alguns olhares que nós estamos colocando aqui para vocês, esse olhar sempre voltado para a questão da compreensão, de buscar, né, soluções, estratégias, criar sempre momentos de reunião com os estudantes, né, rodas de conversa, debates, porque nós também pensamos no socioemocional, né, esse acolhimento foi muito importante para os estudantes, eu vi alguns vídeos aí no Face que eu ando, às vezes, pesquisando, e achei muito importante, algumas escolas fizeram isso de forma brilhante. Então, professores, eu agradeço, eu não sei se já posso encerrar, né, essa questão, eu já tenho já a outra pauta, então aqui eu vou me despedindo e muito obrigada por mais uma atenção.